como que foi quando você começou a escrever? Por quê? Como? Onde? Quando? Gente, essa é uma. Senta que lá vem história. A gente quer história mesmo. Gente, foi muito louco, porque desde pequeno eu sempre gostei muito, sabe? E eu lembro que eu ia pro cinema, e na minha cidade só tinha um cineminha assim, daí passava geralmente só aqueles filmes mais populares, sabe? Não via muito esses filmes nacionais e tudo mais. Então as minhas referências eram muito internacionais, né? Era Disney, DreamWorks, esse tipo de coisa. Eu assistia esses filmes, eu ficava muito criando fanfic na minha cabeça, sabe? Eu ia Sei. criando as histórias com aqueles personagens, o que eu queria realmente que tivesse acontecido. E daí, quando eu conheci Harry Potter, quando eu conheci Percy Jackson, não sei o que, daí eu fui me aflorando ali na literatura e tudo mais. Eu já tinha um pezinho ali na literatura, mas era muito ainda, tipo, menino maluquinho, né? Essa literatura mais brasileira, infanto-juvenil. E daí, depois que eu passei para uma literatura estrangeira, digamos assim, e daí, meu filho, eu comecei a criar também as minhas próprias fanfics, as minhas próprias histórias. A primeira versão da Derrota do Herói, que na verdade a Derrota do Herói foi publicada em 2014, Uhum. só que a primeira versão eu escrevi em 2010, quando eu tinha 10 anos. Nossa, Eu já prodígio. escrevi. Eu escrevi a Derrota do Herói, e eu lembro que numa tacada só, você sabe que você escreveu o primeiro, depois você já ia escrever o segundo, eu fiz isso, escrevi o segundo, que era outro nome, era Vingança dos Derrotados, acho que alguma coisa assim, eu não lembro direito. Adorei. Bem assim, Star Wars, né? Gostei dos títulos, assim. Porque, na verdade, eram pra ser 4 livros. Aí, quando foi pra editora, a editora falou: não, a Derrota do Herói tá meio curto, o que que você acha de juntar? E não sei o que. Daí a gente juntou, transformou num livro só, e daí virou a trilogia. E daí eu lembro que eu já escrevi os dois também. Daí, enquanto. Aí ficou um tempo assim, sabe? Eu escrevi o primeiro e o segundo, fui tocando a vida, né? Criança, né? E também meus pais naquela época não botavam tanta fé, assim. Por mais que eles incentivassem, meus pais sempre me incentivaram. Não era aquela coisa, tipo, nossa, realmente vai apostar nisso e dar certo, né? E cidade de interior, eu morava no interior do Mato Grosso, então, tipo, acesso também à editora era né, outra coisa. Uhum. E daí, um ano antes, não, uns 2 anos antes, na verdade, abriu uma editora na minha cidade, em Tangará da Serra. Adoro esse E nome. Tangará da Serra é bem longo, né? É. E daí chegou, daí eu falei pra minha mãe que eu queria publicar e não sei o quê. E nisso, olha só como eu era pilantra. Eu já tinha entrado em contato com a editora, já tinha perguntado o preço, quanto que era. E a editora super me dando crédito, super me dando moral, e eu com 13 anos. E daí eu só cheguei e falei pra minha mãe, olha, eu quero publicar esse livro que eu escrevi, não sei o quê. A editora já me falou que vai cobrar tanto. Minha mãe ficou tipo, mãe, que editora? Me situe, que eu não tô Quê? entendendo. Como Como assim? assim? Eu falei, não, mas eu já falei com eles, eles vão me cobrar tanto, funciona assim. Eu, não, não. Daí eu lembro que minha mãe falou assim, não, pera lá, então vamos lá primeiro conversar pessoalmente pra ver como é que vai funcionar esse negócio. E também meus pais nunca tiveram esse tipo de contato. Meus pais, minha mãe é assistente social, meu pai é empresário, então não tinha contato com literatura. E daí a gente foi, fez a reunião e tal, e a gente começou. E daí eu comecei, publiquei o primeiro, em 2014, só que daí eu não tava gostando muito da versão que tava indo pra editora. Eu falei pra editora, não, vamos atrás. Porque, na verdade, dentro do cronograma da editora, o livro ia sair em 2013. Daí eu falei, não, eu Hum. quero reescrever. Quero reescrever. Me dá. Daí eles falaram, não, mas vai demorar muito, não sei o que, a gente vai ter que fazer um outro contrato, o valor vai mudar. Daí eu falei, não, em um mês eu te entrego a nova versão. Meu Deus. Amada, eu escrevi em um mês. Em um mês eu escrevi um livro de 250 páginas. Mas foi Igor, assim, que ó. loucura. Uma loucura. Eu estudava, daí às vezes no intervalo entre uma aula e outra, no intervalo das aulas, eu só ficava escrevendo, porque eu escrevia muita mão nessa época, não gostava muito de digitar. Então eu escrevia Eu tudo à também, mão. quando comecei, era só a mão. Ai, meu Deus. Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus. A E loucura. mas de vez em quando eu ainda tenho essa loucura de escrever na mão. Às vezes ainda dá de voltar nas raízes e escrever à mão. Livro não, mas alguma coisa ou outra eu gosto. Eu tenho muito planner, muita agenda, muita coisa assim, sabe? Uhum. Mas livro nunca mais voltei a escrever à mão, não. Uh-uh. Aí eu gosto de escrever geralmente o começo à mão, sabe? Porque me Uhum. remete muito a esse começo da minha carreira. Então eu gosto, sabe, de voltar ali na raiz. Depois eu esqueço que tô na mão, vou pro computador mesmo e continuo.